Olha, quando a gente pensa no livro do Apocalipse, o que geralmente vem à cabeça, né? Profecias, bestas, símbolos super misteriosos. Mas hoje a gente vai focar na pergunta mais importante para entender a mensagem central do livro. Quem é o verdadeiro protagonista dessa história toda? Então, a grande questão é essa. No meio de todo esse drama cósmico, quem é a figura central, em torno de quem a narrativa realmente gira? A resposta pode até parecer óbvia, mas o jeito que o livro revela esse personagem, isso sim é surpreendente. Ok, vamos mergulhar nisso. Toda história tem seu personagem principal. E com o Apocalipse não seria diferente. Conhecer essa figura é a chave para decifrar todo o enredo e a mensagem da história. E o protagonista é, sem a menor sombra de dúvida, Jesus Cristo. E esse número aí, 250, é a quantidade aproximada de vezes que ele é mencionado ou referenciado ao longo do livro. Desde o primeiro versículo já fica bem claro que a revelação é dele. E não é só que ele é mencionado muitas vezes, ele é descrito de muitas formas. São 38 nomes e títulos diferentes. A testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o Verbo de Deus, o Alfa e o Ômega, e, claro, o imponente Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cada título desses revela uma faceta do seu caráter e da sua autoridade. Mas como ele é apresentado? Vamos analisar uma das visões mais poderosas que aparece logo no começo do livro e meio que dá o tom para tudo que vem depois. A visão do Cristo glorificado. O profeta João descreve uma figura de uma majestade assim absoluta. Cabelos brancos como a lã mais pura, uma voz que soa como o rugido de muitas águas, sabe? Aquele barulho de uma cachoeira imensa. E um rosto que brilha com a força total do sol. É uma imagem de poder e pureza divinos. Agora, o que é realmente fascinante aqui é que essas descrições não são totalmente novas. João está de propósito usando a mesma linguagem que o Antigo Testamento usava para descrever o próprio Deus. Os cabelos brancos lembram o que Daniel escreveu. A voz poderosa lembra Ezequiel. O ponto principal é o seguinte: o Apocalipse atribui a Jesus as mesmas características e a mesma glória de Deus. A história então avança para um momento de altíssima tensão. O palco está montado, o destino de tudo está em jogo, e ele está contido num livro misterioso. Na mão de Deus há um rolo selado com 7 selos. E este não é um livro qualquer. Ele contém todo o destino da humanidade. Abri-lo significa desvendar e executar o plano de Deus para a história. E aqui surge o grande conflito. Uma proclamação é feita. Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Começa uma busca por todo o céu, pela terra, debaixo da terra. Mas a resposta é devastadora. Ninguém foi encontrado. A reação do profeta João a essa constatação é de profundo desespero. Ele conta que chorava sem consolo e sem nenhuma esperança. Dá para imaginar o peso daquele momento? Parecia que o destino da humanidade estava selado para sempre, inacessível e sem solução. Mas é exatamente nesse ponto, o mais sombrio da narrativa, que o herói da história se revela. No clímax da tensão, uma figura se apresenta. O Cordeiro. Em meio a anjos e seres celestiais, o único digno de avançar e tomar o livro da mão de Deus é apresentado não como um leão conquistador, mas como um cordeiro que parecia ter sido morto. A pergunta que define todo o Evangelho está aqui. Por que ele? O que tornava esse Cordeiro Jesus Cristo o único ser em todo o universo qualificado para essa tarefa? A resposta é o centro da mensagem do Apocalipse. Ele é digno porque foi morto. A sua dignidade não vem de um poder bruto, mas do seu sacrifício. O céu inteiro canta a razão da sua vitória. Com seu sangue, ele comprou para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Sua morte e ressurreição são a garantia de sua soberania e o ato que redime a história humana. Então, o protagonista do Apocalipse é revelado não apenas como uma figura cósmica, mas como o herói da história humana. Sua vitória tem implicações diretas e pessoais para cada um de nós. A lógica apresentada é clara e direta. O problema da humanidade é o pecado que leva à morte. A ação do herói foi morrer em nosso lugar. E a solução é que, ao confessarmos, recebemos o perdão completo, garantido por seu sacrifício. O apóstolo Paulo resume isso perfeitamente. Há uma escolha clara. De um lado, a consequência, o salário que o pecado paga, que é a morte.
Do outro, o presente, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. E a obra dele não parou na cruz, não. Ele continua a interceder por nós no céu, oferece perdão contínuo para os pecados confessados, nos purifica de toda injustiça e nos garante a vitória final sobre o pecado e a morte. Ele é um herói ativo. E esta declaração reforça a centralidade absoluta dele. Não há outro nome, nenhum outro caminho, nenhum outro herói dado à humanidade pelo qual a salvação seja possível. A história toda converge para ele. Portanto, o ponto crucial é este. O personagem principal do Apocalipse é apresentado como o grande herói da história humana, capaz de vencer todas as circunstâncias e oferecer uma solução definitiva para o nosso maior problema. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Depois de vermos quem ele é e o que ele fez, a pergunta se torna algo bem pessoal. Fica então um convite para uma reflexão. Existe o desejo de conhecer Jesus e permitir que ele seja também o centro da própria vida?